Olá a todos, professores. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema deste trimestre é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós então estudaremos a lição de número 10, que tem por tema Uma Igreja Relevante. O nosso texto-chave se encontra em Tiago, capítulo de número 2, do verso do 5 ao 6, que diz assim: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. A nossa leitura bíblica ela se encontra em Mateus, capítulo 25, do verso 34 ao verso 40. Os objetivos desta lição são 3. O primeiro é compreender a missão da igreja no mundo. O segundo objetivo, então, é entender que a causa do pobre está presente em toda a Bíblia. E, por fim, refletir sobre a necessidade de sermos relevantes para a sociedade. A lição de número 10, meus irmãos, é uma lição que nós vamos entrar, então, para o terceiro e último bloco da nossa revista. Lembrando que a nossa revista ela foi escrita tendo uma divisão em blocos, né? O primeiro bloco, então, da lição de número 1 até a lição de número 4, seus irmãos bem lembram, foi o bloco que nós estudamos, então, o que é a igreja biblicamente. Depois do segundo bloco, nós estudamos a lição de número 6, 7 e 8, que aí nós falamos sobre as questões relativas à igreja local. Nós falamos sobre discipulado na igreja, falamos sobre o culto de domingo e o domingo na igreja e falamos sobre o serviço dentro da igreja local. Agora, a partir da lição de número 10, então, nós entramos no último bloco da nossa revista, que nós vamos então discutir juntamente com os nossos alunos e refletir juntamente com eles sobre a relação da igreja com a sociedade. A lição 10, a lição de número 11, a lição de número 12. Então, tem como objetivo nós refletirmos sobre qual deve ser a relação da igreja com a sociedade. E a lição de número 10, então, nós vamos propor que a igreja ela deve ser relevante para a sociedade. E quando nós falamos da igreja aqui, nós então estamos pensando na igreja local, nós estamos pensando sim na igreja, na instituição da igreja que está inserida em um determinado local. Nós estamos, então, propondo que essa igreja local, que está inserida em uma localidade, que está inserida em uma cidade, que está inserida em um bairro, ela deve ser relevante para as pessoas que estão em volta desta igreja. A proposta, então, da nossa aula é nós terminarmos refletindo com os nossos alunos de que maneira que a igreja e que nós, como igreja, podemos ser relevante à sociedade. E nós começamos a pensar, primeiramente, que o homem, a partir da antropologia bíblica e a partir da luz da Bíblia, nós entendemos então que o homem ele é uma unidade, mas é uma unidade que nós podemos dividir em corpo e espírito. O homem, ele não é apenas corpo, como o homem também não é apenas espírito. Quando Deus cria o homem, Deus então faz o homem do pó da terra, certo? Então Deus cria o corpo do homem. Deus cria o corpo do homem. Mas a partir então do soprar de Deus, então o homem passa a ser alma vivente. Isto é, o homem então passa a ter um corpo, mas também passa a ter um espírito. O que isso significa é então que o homem ele demanda necessidades tanto físicas por causa do seu corpo, porque o homem ele é corpo, mas ele também demanda necessidades espirituais. Por quê? Porque ele é espírito. Isso então significa que a igreja ela não deve apenas estar interessada a um dos dessa divisão. Ela não deve estar preocupada apenas ao espírito do homem. Ela não deve estar preocupada em apenas suprir as necessidades espirituais do homem. Não. A igreja ela deve estar preocupada em suprir a necessidade do homem todo, do homem por completo. E o homem por completo, então, tem necessidades
físicas, porque o homem é corpo, mas ele também tem necessidades espirituais. O papel da igreja, então, como que a igreja pode ser relevante à sociedade? A igreja, ela tem que ser relevante na sociedade a partir do momento que ela, então, supre as necessidades espirituais do homem, mas também supre as necessidades físicas do homem. A partir, então, deste entendimento de que a igreja ela não deve se preocupar apenas com o âmbito espiritual do homem ou apenas com a parte física do homem, da matéria do homem, então nós compreendemos que a igreja ela tem uma missão. A igreja ela tem uma missão e a missão é exatamente, então, suprir a necessidade do homem todo. E como, então, que a igreja ela supre a necessidade do homem todo? A igreja, então, ela supre a necessidade do homem todo a partir, primeiro, da evangelização. Segundo, então, a partir da responsabilidade social. Por quê? Porque a evangelização é a preocupação da igreja para com o âmbito espiritual das pessoas. É a preocupação da igreja em relação ao espírito dos homens. Porque nós sabemos que quando uma pessoa morre, então o seu corpo ali, físico ali, ele apodrece. Mas o seu espírito não. Há uma vida após a morte. E é esta preocupação que a igreja tem. É com este âmbito espiritual que a igreja então se preocupa. E a igreja sabe que é na evangelização, é quando nós então levamos as boas novas de Cristo para as pessoas, mostrando para as pessoas que Cristo morreu na cruz por elas e que a partir de Cristo elas podem ter uma nova vida e além dessa nova vida aqui na terra pode ter a vida eterna após a morte. A partir então da manifestação da evangelização, a igreja então supre as necessidades espirituais das pessoas. Olha, a evangelização ela é prioritária, é uma missão prioritária da igreja. Por quê? Porque o âmbito espiritual do homem é o âmbito mais importante. Porque quando nós falamos do mundo espiritual, quando nós estamos falando do âmbito espiritual, então nós estamos falando daquilo que é eterno, daquilo que há de maior valor. Então, na missão da igreja, nós colocamos a evangelização como a maior missão. E em toda a Bíblia nós vamos ver a preocupação de Deus para com o âmbito espiritual. E nós vamos ver Jesus então ordenando, dando ordem para com a evangelização, para que a igreja cumpra essa missão importantíssima, que é levar as boas novas às pessoas e ao homem, suprindo assim as necessidades espirituais das pessoas. Veja, em Marcos capítulo 16, o verso 15, é Jesus dizendo e dando ordem aos seus discípulos. Ele vai dizer, e disse-lhes Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma ordem de Cristo. É Jesus que está legando esta ordem aos seus discípulos, a ordem da evangelização, de pregar o evangelho, de levar o evangelho para o mundo todo, para todas as pessoas, porque essa deve ser a primeira preocupação da igreja, a preocupação de suprir as necessidades espirituais das pessoas. Às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas não percebem que há uma necessidade e que há uma falta dentro delas.
E aí essas pessoas elas vão tentar, então, suprir esta falta com várias outras coisas no mundo que o mundo oferece. Elas vão tentar suprir, então, a sua falta com a bebida, algumas pessoas, outras pessoas com a droga, outras pessoas com o sexo, enfim, outras pessoas com a riqueza, com o dinheiro, com o poder. Por quê? Porque há uma falta dentro delas. Há uma falta espiritual que precisa ser suprida. E as pessoas elas estão constantemente tentando suprir esta falta. E elas vão tentando suprir por vários outros meios. Mas a igreja, então, ela sabe que a única forma de suprir essa falta, de suprir esta necessidade espiritual é através da evangelização, é através das boas novas, que vai dizer que Cristo morreu por nós e que a partir de Cristo nós podemos ter a vida de Deus em nós e que a partir da vida de Deus em nós, então nós estamos suprindo essa falta espiritual. A primeira missão da igreja, então, é olhar para as pessoas sabendo que elas têm uma falta e de que elas precisam, e de que essa falta precisa ser suprida. E nós vamos suprir essa falta a partir da evangelização, a partir da pregação do evangelho. E aqui, meus irmãos, a gente pode comentar e refletir com os nossos jovens se na vida deles, se na vida cotidiana deles, se no emprego, se no trabalho, se na escola, nos ambientes que eles frequentam, como está esse engajamento nesta missão. Como que está o engajamento deles nessa missão que é prioritária para a igreja da evangelização? Será que eles estão evangelizando os seus amigos? Será que eles estão evangelizando o ambiente onde eles estão? Ou será que nós estamos simplesmente não dando importância para a falta espiritual das pessoas? Muitas vezes nós julgamos as pessoas, nós criticamos as pessoas, mas não nos damos conta de que muitas vezes as pessoas elas agem de certa forma porque há uma falta espiritual, há uma falta do Espírito Santo, há uma falta do Evangelho na vida delas. E muitas vezes o que nós fazemos nós criticamos as pessoas, simplesmente criticamos, simplesmente falamos mal das pessoas, do comportamento das pessoas, mas nós deixamos de apresentar o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. Então é o momento de nós, como os professores, jogarmos luz a esta verdade, de que a primeira missão da igreja é a evangelização. E quando nós falamos, então, da evangelização da igreja, não estamos apenas falando e nos tratando da evangelização comunitária. É claro que a igreja precisa evangelizar na comunidade. É claro que a igreja precisa um dia sair da escola dominical e todos junto e andar pelas comunidades, andar pelo bairro evangelizando. É claro que o grupo de jovens precisa criar estratégias para evangelizar os jovens da sua comunidade. Fazer um evangelismo no farol, fazer um evangelismo criativo, é claro. É claro, e nós precisamos nos perguntar se a nossa igreja local, se o nosso grupo de jovens tem se atentado a esta missão. Mas também, quando falamos de evangelização, estamos falando da evangelização, digamos assim, individual. Aonde cada jovem está. Será que ele tem levado as boas novas de Jesus às pessoas que estão com faltas espirituais no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente da faculdade, no ambiente do lazer deles? Essa é a maior missão da igreja, é a evangelização. E quando nós entendemos que é a missão da igreja, nós também entendemos que é a nossa missão evangelizar as pessoas. Aqui é o momento para a gente refletir se nós estamos, então, nos engajando nesta missão dada por Cristo Jesus de levar o evangelho às pessoas. E uma das objeções, quer dizer, um dos impedimentos de hoje, da contemporaneidade para a contra-evangelização, é a questão da tolerância. Nós colocamos na revista que muitas vezes, quando nós falamos de Cristo, muitas vezes nós estamos com medo, na verdade, de falar de Cristo para as pessoas, de falar que Jesus salva, que Jesus é a verdade, de que a nossa fé é a fé verdadeira, de que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Nós estamos com medo de falar essas coisas porque hoje no mundo tem a falsa ideia da tolerância, de que se nós então falarmos que Cristo é a verdade, nós estamos sendo intolerantes com as outras pessoas. E isto não é a verdade. Nós como cristãos respeitamos todas as pessoas, nós como cristãos respeitamos a fé
das pessoas da fé que diverge da nossa fé. Nós respeitamos as pessoas e nós lutamos para que todas as pessoas possam professar a sua fé. Essa é uma luta cristã. Na história evangélica, na história do protestantismo, os protestantes lutaram pela laicidade do Estado, isto é, para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de professar a sua fé. Essa é uma luta cristã, essa é uma luta evangélica e nós continuamos lutando por isso, lutando pelos direitos das pessoas de professarem a sua fé. Isso é uma luta nossa. Agora, isso não quer dizer que nós achamos, que nós entendemos que todos os caminhos levam a Deus. Esta é uma mentira que nós não aceitamos. Nós sabemos que, biblicamente, Cristo, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele. Esta é a nossa verdade. E esta verdade não pode ser abafada. Não. Nós não podemos ter medo de pregar o Evangelho, nós não podemos ter medo de chegar nas pessoas e falar, olha, Cristo pode mudar a tua vida e Cristo é o único que pode mudar a tua vida. Porque Cristo é o único Deus real e verdadeiro. Os outros são todos ídolos que não ouvem, que não falam, que não sentem, mas Cristo é o verdadeiro Deus que pode mudar a tua vida. Esta verdade a gente não pode ter medo, porque as pessoas elas estão esperando e elas estão necessitando de ser supridas espiritualmente. E é nós que temos a verdade. Somos nós então que temos o Evangelho de Cristo Jesus. E sim, esta é uma missão nossa de levar o Evangelho a essas pessoas que estão presas, essas pessoas que estão caídas, essas pessoas que estão sendo afligidas espiritualmente, psicologicamente. Quem tem a verdade, quem tem a libertação, somos nós que temos o Evangelho de Cristo Jesus e somos nós que temos o Espírito Santo. Então, nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho por ter medo de estar sendo intolerantes. Não. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, não quer dizer que nós estamos sendo intolerantes. O que nós devemos é respeitar a fé das pessoas, respeitar a manifestação da fé das pessoas, mas sabendo que Cristo é a verdade. E quando a gente tiver a oportunidade, que quando Deus nos der a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo para essas pessoas, que nós possamos ter a sabedoria e aí sim falar do Evangelho às pessoas, porque elas necessitam e elas precisam. Então, esta é a missão da igreja. A primeira missão da igreja é a evangelização. Por quê? Porque a evangelização está pensando e se preocupando com o âmbito espiritual das pessoas. Mas como vimos no primeiro tópico, o homem todo, ele não é apenas espiritual, mas o homem todo também tem o âmbito físico, o âmbito da matéria. E a igreja também deve se preocupar com o âmbito físico, com o âmbito da matéria, com o âmbito do corpo do homem. E aí nós estamos dizendo que a segunda missão da igreja é uma missão de responsabilidade social. A igreja, ela não pode estar alheia e não pode ser alheia às demandas sociais das pessoas. As pessoas não apenas têm demandas e não apenas têm faltas espirituais, mas as pessoas elas têm demandas e faltas que são físicas, fisiológicas. Por exemplo, nós vivemos num mundo que tem muitas pessoas pobres, que vivem na pobreza. É uma demanda. Tem pessoas que não têm dinheiro para alimentar toda a sua família. Isto é uma falta, é uma demanda. E a igreja não pode ser alheia a estas questões. Então, a segunda missão da igreja é a missão da responsabilidade social. Nós vemos em toda a Bíblia a preocupação de Deus para com a falta das pessoas, para com as demandas fisiológicas e físicas das pessoas. Nós vemos Deus se importando com a multidão. Quando ele prega, ele olha e fala assim, olha para os seus discípulos e fala, olha, eles já é tarde, eles não comeram nada e ficaram aqui. O que nós podemos dar a eles? Não é apenas uma preocupação espiritual de Jesus. Jesus pregou. Jesus estava se preocupando
com a questão espiritual, evangelizando as pessoas. Mas aí, quando ele percebe, ele vê que há uma outra falta, há uma falta fisiológica. O povo e a multidão está com fome e não tem o que comer. Quem que precisa dar de comer para o povo? São os discípulos. Jesus vai falar o que nós temos para dar para essas pessoas. E os discípulos, eles têm que se virar. E os discípulos, eles saem, então, na multidão, atrás de alimento. Sai atrás da multidão, na multidão de alimento. Por quê? Porque é uma responsabilidade dos discípulos. Jesus não manda as pessoas embora com falta, sem ser supridas suas demandas, tanto espirituais como fisiológicas. Não, Jesus prega a palavra, Jesus supre a necessidade espiritual, mas também Jesus percebe que há a demanda material, há a demanda fisiológica. E Jesus não manda o povo embora com essa demanda, com essa falta. Pelo contrário, Jesus manda os discípulos se virarem. E os discípulos vêm então com os peixes e com os pães. E Jesus então faz a multiplicação. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando que a igreja não deve apenas se preocupar com a questão espiritual, mas a igreja também deve se preocupar com a responsabilidade social. E veja, uma das responsabilidades sociais que a igreja tem é a questão da causa do pobre. Na revista, o irmão pode ler juntamente aí comigo. Aqui nós colocamos que, olha, segundo o IBGE, no Brasil, há 52 milhões de pessoas na pobreza. Pessoas que vivem com renda de até R$ 436 por mês. E 13 milhões de pessoas em extrema pobreza, que vivem com renda de até R$ 151 por mês. Veja, é algo nosso. A pobreza não acabou em nosso tempo. Muitas vezes nós moramos em cidade grande, nós moramos no estado mais rico da nação. E muitas vezes pode ser, que talvez a gente ache que não há mais pobreza no mundo. Talvez a gente ache que não há mais pobreza ao nosso lado. Talvez por vivermos em uma cidade grande, em um estado rico, talvez nós temos muitas vezes sido ingênuos de pensar que as pessoas que estão ao nosso redor não passam por necessidades. Mas quando a gente vai para a realidade, quando a gente vê uma pesquisa dessa, nós estamos então vendo que há 13 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, e essas 13 milhões de pessoas, elas não estão em uma única cidade do Brasil, em um único estado do Brasil, não, elas estão dispersadas pelo todo o território brasileiro. Quer dizer, há pessoas aqui na nossa cidade, há pessoas aqui talvez no seu bairro, meu irmão, no bairro da sua igreja, onde a sua igreja está localizada, que vivem em extrema pobreza, que vivem com R$ 151 por mês. A questão do pobre, da responsabilidade social, é uma questão séria para hoje. Hoje. É uma necessidade que nós, como igreja, não devemos ficar alheio, não devemos fingir que nós não estamos vendo, pelo contrário. Nós temos que fazer como Jesus, que prega o evangelho, mas que quando vê que há uma demanda material e fisiológica, Jesus ordena que os discípulos tenham que fazer alguma coisa em relação a isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos e falar como os discípulos, porque os discípulos falaram assim, olha Jesus, são muitas pessoas e nós não temos alimentos para cada um. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar eles embora para que eles aí se virem e comprem. Olha, essa é a nossa mentalidade muitas vezes. A nossa mentalidade é de pensar assim, olha, a nossa parte é evangelizar as pessoas. Olha, a nossa parte nós estamos fazendo, que é pregar o evangelho. Agora, a questão social, a questão do pobre é a questão do Estado. É o Estado que tem que ver isso. Mas em Cristo Jesus, o exemplo de Cristo Jesus é ao contrário. Jesus está mostrando para a igreja que essa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade da igreja. Qual é a relação da igreja, então, com a sociedade, nessa aula que nós estamos vendo? É uma relação de evangelizar as pessoas, de suprir as necessidades espirituais, mas também suprir as necessidades fisiológicas e físicas das pessoas. E a fome, a pobreza é uma dessas questões que nós, como igreja, não devemos fechar os nossos olhos, mas nós devemos nos engajar na causa do pobre e, a partir da nossa condição, nós precisamos, então, suprir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor.
E aí, meu irmão, é hora que nós então vamos refletir com os nossos jovens sobre a nossa comunidade. Aonde que está a sua igreja localizada? Nós temos igrejas no campo que estão localizadas em comunidades carentes. Ela está no meio de comunidades carentes. Nós temos várias igrejas do nosso campo que estão localizadas em comunidades. A grande questão que nós devemos fazer na aula é: como que nós temos, então, suprido a necessidade dessa comunidade? Você deve perguntar aos jovens: será que neste bairro há pessoas que vivem em pobreza? E será que neste bairro tem pessoas que estão vivendo em extrema pobreza? É a primeira questão que nós devemos fazer. Nós devemos analisar. Talvez para a maioria, eu acredito que a maioria das nossas congregações, sim, há pessoas na nossa comunidade, no nosso bairro, onde a nossa igreja está inserida, que sim, passam por pobreza e estão vivendo em extrema pobreza. O que Deus então está falando conosco, está falando através desta aula, é que nós, como igreja, devemos nos engajar na causa dessas pessoas. Nós não devemos fechar os nossos olhos. Veja então que no Antigo Testamento nós temos inúmeras leis que demonstram a preocupação de Deus com a justiça social. Isso não é uma questão apenas do Novo Testamento, apenas de Jesus, não. Isso é em toda a Bíblia. Nós vemos que Deus se preocupa com as pessoas, com os necessitados, desde o Antigo Testamento. Porque nós vemos que Deus impõe ao povo de Israel várias leis para que a pobreza fosse extinta daquele povo, no meio daquele povo. Veja, nós temos a lei da Shemita, em Deuteronômio 15, do verso 1 ao 2, os irmãos podem ler junto com os jovens. Nós temos a lei das respigaduras, Levítico 19, do 9 ao 10. E nós temos a lei do ano do jubileu, Levítico 25, do 8 ao 55. Todas essas leis dadas por Deus eram leis para auxiliar ao pobre, que tinha como objetivo final auxiliar o pobre e, no limite, extinguir e acabar com a pobreza. Este era o desejo de Deus e por isso que Deus, já no Antigo Testamento, impunha para o povo leis. Leis para quê? Para auxiliar o pobre. Nós vemos no Antigo Testamento Deus fazendo isso. No Novo Testamento, a gente vê a preocupação de Jesus para com os marginalizados da sociedade. Nós vemos a preocupação de Jesus com os pobres da sociedade. Jesus curando os pobres. Quando João Batista começa a ver o ministério de Jesus surgindo, ele manda os discípulos irem até Jesus para perguntar se ele era o Messias. E qual que é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus para os discípulos de João fale para João que os pobres, eles estão sendo supridos. Que eu estou pregando aos pobres, que eu estou libertando os pobres. Veja, a resposta de Jesus, se ele era o Messias, é mostrando que o ministério de Jesus se preocupava com o pobre, se preocupava com o marginalizado. Esta é então a segunda missão da igreja. A igreja tem a missão da responsabilidade social, de suprir as necessidades carentes das pessoas, das comunidades. E aí nós devemos nos perguntar se, como igreja, nós estamos, então, se engajando na causa do pobre. Se nós estamos suprindo as necessidades do pobre. Ou se nós estamos fechando os nossos olhos para esta realidade e apenas colocando na mão do Estado, por exemplo, essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade também é da igreja. O tema da nossa aula desta lição é uma igreja relevante. É esta que é a grande questão da nossa aula. É propor aos alunos de que a igreja local, ela deve ser relevante. E nós nos tornamos relevantes para a sociedade quando então nós cumprimos as duas missões da igreja, que é a missão da evangelização. Nós nos tornamos relevantes quando nós cumprimos a evangelização e quando nós então temos a responsabilidade social. E aqui nós devemos
nos perguntar, a igreja ela deve se perguntar, a igreja local ela deve se fazer essa pergunta. Constantemente a igreja local, em comunidade, deve fazer essa pergunta. Nós colocamos aqui na lição, qual o impacto a igreja tem sobre a comunidade? Nós temos que perguntar, e a aula de domingo é para que os jovens possam fazer essa pergunta entre eles. E eles se perguntarem, eles refletirem. Qual o impacto a igreja local, a igreja que eles congregam, tem sobre a comunidade? Que diferença essa igreja faz para os moradores daquela região? É necessário nós pensarmos. Nós temos que pensar. Qual que é a diferença que nós fazemos para os moradores? Se a igreja se deslocasse para outra comunidade, os moradores sentiriam sua falta ou a mudança passaria despercebida? Isto é, por exemplo, se uma igreja de uma congregação nossa, ela sai daquele bairro e vai para um outro bairro. O bairro onde ela saiu vai sentir a falta dessa igreja? Será que as pessoas que moram naquele bairro vão falar, poxa, tinha uma igreja ali, aquela igreja era tão bênção. Aquela igreja ajudava, aquela igreja fazia visita a todas as pessoas do bairro, aquela igreja, nossa, ela orava pelas pessoas, ela saía orando na casa das pessoas aqui do bairro, e mais, ela ajudava os pobres aqui do nosso bairro, era uma igreja engajada, era uma igreja relevante. Será? Será que as pessoas vão sentir falta da igreja? Ou vai passar um tempo e eles nem vão sentir falta da igreja? Vão falar, nossa, tinha uma igreja aqui? Tinha? Nem sabia. Será? Essas perguntas a igreja em comunidade deve fazer. Por quê? Porque nós precisamos ser uma igreja relevante. Nós não podemos ser uma igreja irrelevante. Nós não podemos ser um lugar onde a gente congrega e a gente cultua de domingo apenas. Não. Nós não podemos ser uma igreja apenas que faça barulho. Nós não podemos ser uma igreja onde as pessoas do bairro sabem que existe uma igreja por causa do barulho externo, do barulho que a igreja faz. Muitas vezes, muitas igrejas, elas só são lotadas por causa do barulho, porque os moradores às vezes ficam com raiva da igreja por causa do barulho. Não, não. A igreja precisa ser relevante para o bairro, a igreja precisa ser relevante para a sociedade. Então, nós falamos que uma igreja é relevante, que uma igreja é relevante quando ela é, primeiro, compromissada com a comunhão da eclesia. Isso é, primeiramente, uma igreja relevante, ela é compromissada pela unidade dela mesma. Uma igreja que não se importa com a unidade dela, não vai ser relevante lá fora. Não vai ser. Porque só podemos ser relevantes lá fora quando há unidade, quando há comunhão dentro da igreja. Então, uma igreja relevante, primeiro, ela precisa ser compromissada com a comunhão da eclesia. Segundo, é uma igreja que é compromissada com a evangelização. Evangelização. Uma igreja relevante não é uma igreja que se fecha em si. Que fala, aqui nós estamos bem, nós já conhecemos a Cristo, nós temos a verdade de Cristo, o Evangelho, agora a gente cultuamos aqui entre a gente glorifica a Deus entre a gente busca o batismo com o Espírito Santo, a gente busca o mover do Espírito Santo aqui e pronto. E depois do culto, no final do culto, cada um vai para sua casa e vida que segue. E aí passa uma semana, a gente volta de novo a se unir como igreja, cultua em unidade, em comunhão e pronto. Não, isso não é uma igreja relevante. Uma igreja relevante, ela é compromissada com a evangelização. Uma igreja relevante, ela sabe, nós alcançamos a graça de Cristo, nós conhecemos as boas novas de Cristo e agora nós precisamos, então, passar para as pessoas. Uma igreja relevante é uma igreja compromissada, então, com a causa do pobre. É uma igreja que não fecha os olhos para a necessidade do pobre, dos vulneráveis e dos marginalizados. A igreja, ela não finge que ela não vê que tem pessoas que moram na rua. Não. A igreja, ela não pode fingir que há pessoas que não têm onde repousar a sua cabeça, onde não tem nada e precisa ali
de uma marmita, precisa de um alimento. A igreja não pode fechar os olhos a essa realidade. Uma igreja relevante, ela é compromissada com a causa do pobre. E ela é compromissada também com a dignidade humana. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Elas têm uma dignidade humana e uma igreja relevante é uma igreja compromissada com a dignidade dos marginalizados da sociedade. Tem muitas pessoas que estão à margem da sociedade, que a sociedade finge que não vê. Né? A sociedade fala o seguinte, olha, fiquem à margem, não nos atrapalhem, a gente vai continuar a nossa vidinha aqui. A igreja não. A igreja ela é compromissada com a dignidade. Então, concluindo, nós colocamos na conclusão que a igreja foi estabelecida para trazer o reino de Deus ao mundo, ser luz em meio às trevas, fazer a diferença e ser relevante na sociedade. A igreja cumpre esse chamado ao pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação, e ao assumir para si a responsabilidade de auxiliar o pobre e suprir suas necessidades. O convite para o domingo, então, é um convite para que nós, juntamente com os nossos jovens, possamos refletir sobre a questão da relevância da igreja na sociedade. Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus, meus irmãos.